Shalom, shalom, shalom. Uau! Hoje nós estamos dando aqui um primeiro passo e de um tempo de aprendizado. Nós vamos ter aqui 10 momentos juntos e nesses 10 momentos juntos nós vamos poder aprender e crescer um pouco mais nesse coração. E nós estamos aí falando sobre dê ao mundo uma experiência, um encontro com Jesus. Nós temos esse dever de dar ao mundo um encontro com Jesus. E durante 10 dias nós vamos estar aqui compartilhando um pouco mais, nos preparando um pouco mais para poder gerar isso e para poder então ter o nosso coração envolvido nesse lugar. Você sabe que tem algumas pautas no Evangelho que elas carecem constantemente de que sejamos estimulados. Elas carecem que constantemente sejamos lembrados do nosso lugar. E eu diria que uma das pautas é essa, é a grande comissão, que diz respeito à nossa natureza como cristãos, diz respeito à natureza da igreja, mas que constantemente nós precisamos ser lembrados, e nesses dias é nesse lugar que nós queremos estar. Nós estamos falando nesse tempo e nesse semestre sobre ser testemunhas, sobre contar a nossa história e o que Deus tem feito na nossa vida para as pessoas, e de entender também os locais que estamos plantados como campos missionários. Então vai ser um tempo muito especial, e nesse primeiro dia, o primeiro tema aqui que eu quero compartilhar com você é o Evangelho em uma frase. Será que nós complicamos demais a mensagem? Jesus nos deixa a grande comissão: ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus, na verdade, aqui ele não está propondo uma sugestão para nós. Isso não diz respeito a uma sugestão dentro da sua vida. Olha, será que eu faço ou não isso? Será que eu sigo ou não? Não é uma sugestão. Aqui se trata de uma ordenança, e vale ressaltar o momento em que Jesus o faz. Jesus o faz compartilhando as suas últimas palavras. Você sabe que, podendo usar últimas palavras, nós sempre, humanamente falando, estamos falando aquilo que é o mais sólido, aquilo que não pode ser esquecido, aquilo que deve ser ressaltado. E essa ordenança, a grande comissão, moveu não só a igreja primitiva. A igreja primitiva foi completamente movida por essa palavra de Jesus. Nós vemos uma igreja que se move, e essa igreja vai colocar o mundo de cabeça para baixo. Por quê? Porque agora, com essa palavra de Jesus, eu entendo que eu preciso voltar toda a minha vida, meus recursos, minha família para esse lugar. Mas ela não moveu só a igreja primitiva, ela moveu também a igreja ao longo das eras. É por isso que nós estamos aqui hoje. Nós só estamos aqui hoje. Eu estou aqui só podendo falar com você, você está podendo receber o Evangelho. Por quê? Por que nós podemos então professar essa fé? Por que temos uma Bíblia na mão? Porque em algum momento houve uma abertura no coração da igreja ao longo da história, para que desse continuidade à grande comissão. Se qualquer um de nós pegar o retrospecto de como você conheceu Jesus, você vai chegar claramente a pessoas que se dispuseram a cumprir a grande comissão. Se eu for pegar o retrospecto da minha própria vida, a minha conversão se dá por meio da minha família. Então os meus pais convertidos, e sobretudo o meu pai. Então meu pai se converte, mas a conversão do meu pai se dá por uma missionária chamada Raimunda, que vai dar continuidade. A Raimunda foi encontrada por um grupo de irmãos quando ela estava na fase terminal. O médico tinha mandado ela para morrer em casa de câncer, e um grupo de irmãs chegaram para pregar, e esse grupo de irmãs foi alcançado. E se a gente for fazer o retrospecto, a gente vai chegar em missionários americanos, europeus, e se nós formos voltando, nós vamos encontrar o tempo inteiro pessoas que disponibilizaram as suas vidas para seguir aquilo que Jesus tinha falado. Mas espera aí, que tipo de evangelho que chega em nós agora, e nós que fomos afetados por pessoas que não abriram mão dessa verdade, mas paralisamos em nós? Não. A verdade do Evangelho é que a graça que nos alcança agora nos dá um destino, nos dá uma ordenança. Agora, você que recebeu o Evangelho, você tem uma comissão, é poder transmitir o Evangelho. Em Atos 1:8, ele diz: mas recebereis dínamos ao descer sobre vós
o Espírito Santo. Ele está falando, tem um poder, uma dinamite, tem uma vida que vai ser gerada, o dínamo de Deus, o poder de Deus vai ser gerado em você. E para que esse poder? Para que essa realidade de poder? Para que agora você se torne uma testemunha, para que você testemunhe. Então nós olhamos em Atos 1:8, Jesus prometendo aos discípulos que daria a eles como diferencial o que ele tinha como diferencial. Nós sabemos que Jesus, humanamente falando, se despiu de todos os seus privilégios divinos. E ele vem operar pelo poder do Espírito. Agora, por que ele nos dá o poder do Espírito? Jesus poderia dizer, eu vou dar o poder do Espírito e agora existem tantas coisas pelas quais nós precisamos do poder do Espírito e de fato o poder do Espírito opera. Mas Jesus coloca como matéria central, como foco principal, que o poder do Espírito seria liberado. E o que Deus quer de nós? Jesus deixa clara a sua prioridade na salvação da humanidade. Nós não desconsideramos as outras necessidades humanas, a alimentação, a moradia, a saúde, a educação, tantas coisas o ser humano precisa. Mas a verdade é que tudo isso pode ser uma consequência do Evangelho. No entanto, o homem corre o risco de alcançar todas essas coisas e mesmo assim não receber o que de mais valioso o sacrifício de Jesus nos deu, que é a salvação eterna, a comunhão com Deus. Então, nós um dia estaremos diante de Deus. E o que Deus nos solicitará? Você sabe, às vezes a gente está preocupado em fazer tantas coisas e a grande pergunta é, ok, no meio das preocupações de fazer tantas coisas, a pergunta é, eu estou fazendo o que Deus me criou para fazer? E aqui eu digo para você sobre a grande comissão como um ponto central do nosso evangelho. Não precisa de alguém rodopiar, colocar a mão na sua cabeça e dizer que teve uma revelação. Não precisa de alguém revelar o seu nome ou no meio de... Não, isso aqui é para todo cristão um ponto central do seu propósito existencial. Você nasceu para testemunhar Cristo para as pessoas que ainda não foram encontradas por Ele. E um dia todos nós estaremos diante dEle e certamente Ele tratará conosco. Você fez o que eu te pedi. Você foi uma testemunha do meu amor. Através do poder do Espírito Santo que eu plantei em você. Sabe, em toda a tradição cristã, em qualquer igreja séria, todo cristão vai ser levado a levar a sério a grande comissão. O que Deus quer de nós? Eu diria para você que tranquilamente, olhando de forma bíblica, Deus deseja que a nossa vida seja um palco de testemunho para que outras pessoas sejam alcançadas e salvas. Mas vem então a pergunta, a provocação desse nosso tempo aqui. Por que nós complicamos? Por que será que complicamos? E eu coloco para você primeiro, porque muitas vezes nós não temos a dimensão daquilo que recebemos. Nós somos uma igreja cristocêntrica. A nossa mensagem, você sabe disso. Nós não temos muita novidade na nossa mensagem. Pregamos Cristo hoje, amanhã, depois de amanhã, encontramos Cristo em tudo. Em Gênesis vemos Cristo, em Êxodo vemos Cristo. Nos profetas estamos enxergando Cristo, estamos vendo Cristo em tudo. Nós somos uma igreja apaixonada por Cristo, nós farejamos Cristo, nós queremos viver de forma cristocêntrica, tá? Mas agora nós entendemos, e primeiro nós entendemos o impacto do que Cristo fez na nossa vida. É isso que acordamos e abrimos os olhos contemplando. É isso que caminhamos. É isso que ao falar faz os nossos olhos se encher de amor. É isso que faz o nosso coração palpitar. É a verdade do que recebemos. Agora a grande questão é do que você se orgulha. Para alguns minutos aí e pensa. Quais são as realizações da vida que você olha e se sente satisfeito? Eu não estou te falando de coisas ilícitas, não, e nem de um orgulho natural caído. Estou te falando do que você olha e fala, uau, pode ser a conquista de um diploma universitário que você quer falar constantemente como você conquistou, ou talvez você tenha orgulho de dizer, né, o que você conquistou, o que você faz. Né, talvez você tenha orgulho de dizer que você é um advogado, um engenheiro, um médico, talvez você tenha orgulho de dizer que você trabalha com TI, talvez você tenha orgulho de dizer que você é professor, seja lá o que você faz. Talvez você tenha orgulho da família que Deus te deu, talvez você olhe para a família que Deus te deu, você pode testemunhar isso nos lugares, no trabalho. Né? Talvez você olhe para o casamento estruturado, para os filhos. Talvez você se orgulhe da empresa que
que Deus te deu a capacidade de construir, de servir as pessoas com os dons profissionais, com os dons que Deus te deu. E é claro que não tem nada de errado nisso. Mas quando eu digo que, em primeiro lugar, nós complicamos porque nós não temos a dimensão do que recebemos, é porque acima de todos os presentes que Deus nos deu na vida, há um que está acima, foi a nossa salvação, foi o fato dele ter nos encontrado. A nossa depravação total e a nossa natureza pecaminosa nos colocou num lugar, no inferno. Tinha escrito de dívida contra nós. Eu costumo pensar que quando ele vem trazer cativeiro, quando ele nos tira, ele nos resgatou do inferno. Isso significa que já havia um destino para todo filho de Adão. Pós-queda nós tínhamos um destino. Nós éramos inimigos de Deus, o nosso coração desejava o pecado. Nós militávamos contra Deus até que a sua luz brilhou sobre nós. Não foi obra humana, foi obra divina. Por que nós complicamos a mensagem? Porque muitas vezes nós não temos a dimensão daquilo que recebemos. Não foi simplesmente uma mudança de rota, uma mudança de programação, que agora a gente saía para um lugar e de domingo a gente vai para a igreja. Não foi só uma mudança de vocabulário, que antes tudo isso pode acontecer de forma natural, não, foi tudo muito mais profundo que isso. Ele nos resgatou da morte para a vida, Ele nos tirou da escuridão para a luz, Ele nos trouxe da morte agora, Ele nos incluiu e não só nos salvou, Ele agora nos deu a sua graça e agora nós podemos chamá-lo de Abba Pai. Nós somos seus filhos. Essa obra produz tanto impacto. Eu não sei qual das coisas da vida você fala de boca cheia. Eu não sei qual das coisas da vida Deus te deu a capacidade como presente que você fala e que você pode sentar com um amigo de trabalho, que você pode sentar no avião do lado e contar para alguém. E enquanto você conta para alguém, o cara está olhando. Eu acho tão legal quando alguém fala da esposa com tanta paixão. Eu acho tão legal quando alguém fala dos filhos com tanta paixão. Mas acima de todas as coisas, essa obra, ela produz tanto impacto para aquele que a recebeu e entendeu, que agora ela está viva na nossa mente e no nosso coração o tempo todo. Nos orgulhamos do que Cristo fez por nós. Isso gera um profundo constrangimento. E nós temos uma tendência de falar de forma espontânea daquilo que gera alegria em nós. Sabe, essas conquistas que nos fazem sentir orgulho, essas conquistas que nos fazem sentir vivos. E eu não estou falando que você deva parar, eu digo essas conquistas que fazem a gente olhar para a vida e enxergar sabor, essas conquistas que fazem a gente olhar e entender que há motivo, há propósito. Você fala de forma espontânea e fluida. Por que nós complicamos a mensagem? Talvez porque nós precisamos de pedir que Ele abra os nossos olhos para ter uma dimensão. Qual a altura, a profundidade, a largura, a extensão desse amor? Quem muito foi perdoado, muito ama. E nós complicamos a mensagem porque talvez não temos clareza da dimensão do que ela produziu em nós. Mas ao receber a clareza, nós compreendemos que acima de todas as alegrias, o que nos faz sorrir é o fato de que fomos encontrados por Ele. De que acima de todos os outros prazeres, o que nos dá genuína satisfação, por detrás da família que temos, por detrás do emprego que temos, a nossa genuína satisfação vem de um lugar. E nós passamos a falar disso com fluidez. Isso passa a ser, o nome de Jesus passa a ser saboroso na nossa boca. É tão legal quando a gente vê alguém que entende profundamente determinada coisa. Quando você encontra alguém que entende de comida de verdade, se torna uma outra experiência, porque na boca dele falar de culinária é diferente do que na boca de alguém que não entende nada. Alguém que gosta de moda, na boca dele moda fica gostoso de ouvir. Mas talvez nós complicamos a mensagem, porque nós precisamos de orar para que Cristo se torne prazeroso na nossa boca. Para que Cristo se torne prazeroso na nossa vida. Mas por que complicamos a mensagem? Porque, em segundo lugar, o que queremos fazer com a nossa força? Jesus deixou claro, vocês vão aguardar até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Nós por muito tempo julgamos que é nós que temos que fazer a força. Nós não queremos enfiar Cristo a goela abaixo nas pessoas. Não! Eu creio em movimentos nesse tempo de empresas inteiras sendo salvas.
Deus vai começar a incomodar pessoas por orar para que a sua faculdade, para que a sua sala de aula, para que a sua família inteira, para que o seu condomínio, nós queremos crer por coisas assim, mas nós cremos que isso é gerado a partir de um lugar de dependência. Jesus está dizendo, vá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E agora os discípulos têm que esperar para que o poder do Espírito Santo, para quê? Para que eles fossem testemunhas, para que o mundo fosse transformado. O poder de Deus pode operar para você ser um profissional melhor, é claro. Ele opera para que seja, mas Ele está gerando a imagem de Cristo em nós para que o mundo seja transformado. O Espírito nos foi dado com o objetivo de trazer vida para o nosso testemunho. Em outras palavras, Jesus está dizendo, compartilhe o que eu fiz em sua vida, que eu darei o respaldo com o poder do Espírito e as suas palavras se tornarão vida para quem recebê-las. Você sabe, nós vivemos pedindo o respaldo do Espírito para enfrentar lutas, para passar por tribulações, para conquistar realizações. E Ele é o nosso ajudador, o outro consolador. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele manifesta-se fazendo isso porque Ele se importa, Ele é uma pessoa. Mas é uma porção especial quando nós o buscamos a fim de tornarmos testemunhas. A minha pergunta é, você já foi revestido pelo Espírito Santo? Há uma diferença entre o sopro do Espírito, que é o momento então que você recebeu a salvação, o novo nascimento, e o revestimento do Espírito, que é o batismo com o Espírito Santo, que agora você está revestido por esse poder. Então o sopro do Espírito é o que Jesus libera sobre os discípulos, mas agora o vento do Espírito é o que Ele libera em Atos, e agora nós precisamos de entender que não é com a nossa força. Sabe, talvez você se deleite como eu vendo os milagres que Jesus fez. Esses dias eu comentei os 4 evangelhos e estava mergulhado no programa Docmus com os homens da comunidade e ali escrevendo os evangelhos. E que impressionante ver que todos que chegavam até Jesus eram curados. Meu Deus! Enquanto eu li aquilo, meu Deus do céu, as expulsões de demônios, as ressurreições, não só em Jesus, mas com Pedro, milhares de pessoas na primeira pregação, 3.000, depois 5.000, depois pessoas sendo curadas, depois a gente olha Paulo e essa igreja primitiva assombra desses irmãos trazendo cura, que coisa impressionante, sabe, mas é o Espírito Santo. O que tem de comum em tudo isso? O que há de comum em todas as histórias de milagres que ouvimos? O que há de comum em tudo que Jesus operou e realizou? O que há de comum no que atraía as multidões até Jesus? O que há de comum em Paulo, que pregava para cidades inteiras? O que há de comum em Pedro é que todos eles foram capacitados a testemunhar a obra de Cristo através do poder do Espírito Santo. Não foi na força deles, foi com a dependência deles. Não foi com a força, foi com a dependência. E se você puder ser mais dependente? E se nós pudermos ser mais dependentes? E se nós levarmos a sério que o Espírito Santo está querendo encontrar o mundo e formos mais dependentes dele? Aqui cai por terra a questão da nossa idade, do tempo de convertido, da formação teológica. Aqui só resta uma coisa: dependência integral do Espírito Santo. Mas por que complicamos a mensagem em terceiro aspecto? Porque nós não amamos as pessoas como deveria. Sejamos sinceros. Para quem compreendeu o Evangelho, existe alguma coisa mais importante que possamos dar às pessoas que dizemos amar? Existe alguma coisa mais significativa que podemos dar? Jesus foi o personagem bíblico que mais falou sobre o inferno, certamente porque ninguém tinha tanta consciência do peso da condenação, do pecado, como aquele que não só veio nos livrar da condenação, como aquele que pagou todo o preço da condenação. O Getsêmani é a expressão de alguém que tinha plena consciência do peso da condenação. Jesus não veio só nos livrar, Ele traz sobre Ele todo o peso do pecado. Você sabe aonde está o nosso amor quando nós temos a vergonha de falar sobre o Evangelho? Por que complicamos a mensagem? Porque no fundo não amamos. Onde está o nosso amor quando nós conseguimos viver normalmente enquanto convivemos com pessoas que estão sendo condenadas e nós temos a mensagem que pode
trazer libertação a elas. Não falar do Evangelho não é só desobedecer a grande comissão. Não é só invalidar o que é prioritário para Jesus, mas também expressar falta de amor com quem faz parte da nossa vida. Não pregar o Evangelho é dizer eu não amo. Mas por fim, por que complicamos a mensagem? Porque queremos fazer algo prioritário dando o nosso resto. Alcançar pessoas precisa ser uma prioridade de vida. Alcançar pessoas precisa ser algo que é prioritário. Não pode ser secundário. Mas o que a gente transformou como prioritário na nossa vida? É o pão de amanhã? É o sustento? É quitar um carro? É comprar uma casa? É agora comprar uma chácara? É melhorar profissionalmente? Todas essas coisas são oportunas, mas não são prioritárias. Quando descobrimos o coração de Deus, nesse lugar de profunda intimidade, isso deságua num lugar. Entendemos que os filhos que ainda não estão, imagine o coração de um pai que tem filhos a serem alcançados. Isso é prioritário para ele. Nós não fazemos o que queremos e colocamos o que Jesus quer como secundário. O mínimo de intimidade com o coração de Jesus nos leva à plenitude de que isso é importante para ele. Que a gente tem que parar todo o resto, nós como igreja, a nossa vida pessoal, avaliar a vida dos grandes homens e mulheres de Deus, tanto na Bíblia quanto na história da igreja. Todos trataram salvações como algo prioritário. Do que vale você dar uma casa maior e um condomínio mais seguro aos seus filhos se eles não forem salvos? Do que vale procurar ser um empresário melhor, dar as melhores condições de trabalho se os seus funcionários não forem alcançados? Do que vale estar na melhor faculdade, vendo seus amigos recebendo o melhor ensino acadêmico, se no final, com todo academicismo e sabedoria, eles não vão ser salvos? O apóstolo Paulo não só não se escondeu através da sua eloquência e do sucesso ministerial, mas ele deixou claro, eu vou fazer de tudo com todas as forças para levar o máximo de pessoas ao conhecimento de Cristo. Paulo diz, eu me fiz fraco para com os fracos, judeus para com os judeus, gentil para com os gentios. O que Paulo está dizendo é o seguinte, no meio da minha vida isso aqui não era secundário, isso aqui tornou-se prioritário. Nós não podemos complicar a mensagem. Nós não podemos estar esperando que aconteça o curso, a profecia. Nós não podemos estar esperando que alguém nos batize. Evangelismo não é uma função de parte da igreja, parte das pessoas. Não. Testemunhar Cristo é para todo aquele que recebeu agora o novo nascimento, que compreendeu o impacto desse novo nascimento e que agora não quer tratar como algo secundário. É como alguém que quer se apresentar diante de Jesus e que o nosso coração nesses dias seja isso. Senhor, eu não posso, eu não tenho. Ele diz, eu sei que você não pode, eu sei que você não tem capacidade, mas eu te dei o meu Espírito Santo e esse poder vai te revestir e no Espírito Santo tem todos os dons que você precisa. As pessoas não precisam de crer por causa de você, elas não precisam de olhar para você, mas o poder do Espírito vai te conduzir. E é isso que nós precisamos desejar, isso precisa nascer como um desejo. Gente, eu descobri algo nesses dias, é que corre o risco de Deus nos dar o que a gente pede e que se você pedir almas, Ele pode te dar. Se você pedir a sua escola, Ele pode te dar. Se você pedir a sua faculdade, Ele pode te dar. Se você pedir o seu bairro, Ele pode te dar. Se você pedir o seu condomínio, Ele pode te dar. Ao longo da história, é perceptível que o Senhor dá aquilo que a gente está pedindo e quando nós pedimos algo que já está no coração dEle e nós não queremos isso por uma vaidade, a gente não quer isso por mais um número, a gente quer isso porque nós estamos clamando, a minha família precisa de encontrar o que eu encontrei, a minha família precisa conhecer esse mesmo Cristo que eu conheci, acima de outras coisas na vida. Esse é o mais importante, esse é o prioritário. E se nós descomplicássemos? E se nós disséssemos a Jesus que nós gostaríamos de corresponder à sua ordem? E se a gente abrisse um tempo como esse dizendo, Senhor, eu quero corresponder a isso. Talvez você não lembre a última pessoa que aceitou Jesus com você fazendo apelo. Talvez nunca te aconteceu. Talvez um dia você vai chegar diante de Jesus e vai dizer, Jesus, eu gastei meu tempo com tanta coisa. Ele te diz, eu te dei o meu Espírito Santo para você ser testemunha. Eu te plantei lá naquela escola para que aquelas pessoas fossem alcançadas, você foi negligente. E aqui não é o lugar do peso, não. Mas é o lugar do santo temor, do que essa mensagem gera no nosso coração. E se pedíssemos um revestimento do Espírito Santo para que Ele nos usasse com mais dons como usou Jesus, e se amássemos os doentes ao ponto de Ele poder nos usar com dons de cura,
e se amássemos as pessoas que estão confusas, ao ponto de Ele nos usar com palavras de conhecimento, e se amássemos as pessoas ao ponto de fazer qualquer coisa para que elas sejam salvas. A gente abre esse tempo aqui e eu queria te encorajar a se colocar disponível diante dele. 2000 anos depois, ele continua procurando pessoas que possa ser um canal. Talvez a gente pode terminar um tempo como esse, talvez onde você está, se você pode, de joelhos fisicamente, ou talvez prostrado no seu coração, dizendo: Senhor, eu nunca vi a salvação de alguém. Ou Senhor, faz tempo que eu não vejo alguém sendo salvo. Senhor, faz tempo que eu não pego na mão de um novo convertido e que eu vejo a transformação, o impacto do Evangelho, a mudança que o Evangelho pode fazer. E se nós levássemos isso como prioridade, e se nós entendêssemos que todas as outras coisas são cenários de Deus, o lugar que Ele me colocou, o trabalho que Ele me deu, os funcionários que Ele me deu, os amigos de trabalho, o patrão, a família, o esposo, o marido, os filhos, tudo isso é um palco de manifestação da glória de Deus. Esse não é o compromisso de uma igreja, esse não é o compromisso tão somente de um pastor, esse não é o compromisso de um grupo de irmãos, esse é o nosso compromisso. Aqueles que entenderam essa verdade de dizer: Senhor, torna essa verdade linda na minha boca, me dá dons para que eu possa testemunhar e que o poder do Teu Espírito possa atestar, que o poder do Teu Espírito possa me dar ousadia que eu não tenho, que o poder do Teu Espírito possa ser a marca e que ao me relacionar com as pessoas, que me aproximar das pessoas, que seja uma intencionalidade para trazer o Seu amor e que haja a marca do Teu Espírito. E eu quero declarar sobre você: a tua casa vai ser um palco de salvações, a sua família vai ser um palco de salvações, seu local de emprego vai ser um palco de salvações, a sua escola, a sua faculdade. Eu quero te encorajar a terminar esse tempo orando por isso e dizendo: Senhor, eu quero facilitar a mensagem. A gente cria tantas coisas que a gente acaba não falando, mas nós estamos prontos. Se você foi alcançado pelo Evangelho, se você foi revestido pelo poder do Espírito Santo, você tem tudo o que precisa para ser uma testemunha daquilo que o Senhor fez em nós. Vamos terminar orando? Pai, obrigado por esse tempo. Nós queremos descomplicar a mensagem. Eu oro pedindo ao Teu Espírito sobre esses pontos que falamos, porque complicamos. Nós queremos ter a dimensão daquilo que recebemos. Que presente maravilhoso. Não há nada, não tem como colocar em nível de comparação daquilo que o Senhor nos deu depois de Cristo, que seja maior, que seja mais impressionante. Aliás, todo o resto só ganhou sentido porque Cristo se tornou o fundamento da nossa vida e nós reconhecemos aquilo que recebemos. Nos perdoa quando queremos fazer com a nossa força. Realmente, muitas vezes não fazemos porque achamos que é com a nossa força. Como não contar com o poder do Teu Espírito, com a pessoa do Espírito Santo? Nós queremos ser, Senhor, aqueles que têm consciência desse poder. Nos ensina a amar as pessoas. Jamais precisaremos, jamais conseguiremos. O Senhor se entregou e morreu na cruz. Nós jamais conseguiremos fazer isso de forma natural, mas nós podemos amar como o Senhor amou, se o Teu Espírito nos conduzir. Por isso, ensina-nos. Mas também, trata isso como uma prioridade. Eu oro por cada pessoa agora, por cada pessoa que está me ouvindo, que, Senhor, nós reconhecemos, isso precisa virar uma prioridade na nossa vida, um foco, um objetivo claro, nos dá as pessoas das quais a gente deve olhar e colocar como uma prioridade. Nesses dias nos leva a jejuar por pessoas e locais específicos, e nós queremos ir com tudo que temos, com toda a força que temos, com todo o recurso que temos, até ver o máximo de pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho. Esse é o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.